Olá, queridos estudantes! Aqui quem fala é o professor Sandro e a partir de hoje estarei compartilhando com vocês um pouco sobre alguns conteúdos de matemática que vão ajudá-los a recuperar o tempo e as aulas perdidas durante esta maldita pandemia. Espero que gostem, então vamos à aula! Ok, pessoal, vamos começar os estudos de hoje com 3 conceitos bem simples da geometria plana. Começando pelo conceito de ângulo. A região compreendida entre duas semirretas de mesma origem chama-se ângulo. Mas professor, eu não sei o que é uma semirreta. Não se preocupe, eu vou desenhar para vocês. Olha só. Imagine que eu vou desenhar uma linha completamente esticada deste ponto até o infinito. Mas como que eu vou desenhar até o infinito? Não, a gente não vai desenhar até o infinito. A gente vai fazer uma setinha nessa ponta para mostrar que ela continua para sempre. Agora, vamos desenhar mais uma semirreta exatamente da mesma posição que a primeira saiu. Pronto, uma setinha aqui na ponta, 2 semirretas. Essas 2 semirretas têm a mesma origem. A região delimitada entre essas 2 semirretas é o que a gente chama de ângulo. A gente representa esse ângulo geometricamente por uma curvinha aqui na base. Ó, essa curvinha aqui para a gente observar onde está o ângulo que eu estou estudando. Aqui nesse ponto de origem das 2 semirretas, a gente nomeia ou representa por uma letra maiúscula do alfabeto. Normalmente a letra O de origem, tá? Se a gente olhar para uma das semirretas, marcamos um pontinho aqui, ó, vou chamar esse ponto de ponto A. E na outra semirreta eu vou marcar um outro pontinho em qualquer lugar, vou chamar de ponto B. Eu usei essas letras, mas a gente pode usar qualquer letra maiúscula. Para que isso? Isso é para a gente representar esse ângulo. Então, a representação desse ângulo que eu acabei de desenhar é descrita da seguinte forma. Ponto A, O, B, com um símbolo que parece um acento circunflexo em cima do O, que é a origem, e assim a gente faz a representação desse ângulo. Esse é o ângulo AOB. O ponto O, que é a origem, também é chamado de vértice. Vértice. E as semirretas também podem ser chamadas de lado do ângulo, ok? Alguns autores e matemáticos usam uma outra maneira de representar um ângulo. Ao invés de usar as extremidades, a gente pode usar uma letra minúscula do alfabeto grego, por exemplo, a letra alfa. Então o ângulo AOB também pode ser representado pela letra alfa aqui nesse caso, mas qualquer letra serve. Ah, tá muito fácil, professor. Sim, eu sei que tá fácil. Só um detalhe, se você for usar uma letra minúscula do alfabeto grego para representar esse ângulo, você tem que desenhar ele aqui dentro do ângulo para saber de que ângulo você está se referindo, né? Muito bem. O segundo conceito que a gente vai ver agora é o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conceito. Quando 2 retas se interceptam, elas determinam 2 pares de ângulos que são chamados opostos pelo vértice. Como assim, professor? 2 pares de ângulos? Sim, é isso mesmo, 2 pares de ângulos. Vou fazer o desenho aqui para vocês. Vou desenhar aqui 2 retas que se interceptam num ponto. Quando isso acontece, a gente diz que essas retas são retas concorrentes. Ó, este é o ponto de encontro das retas. Observando direitinho, vocês podem perceber que foram determinados nesse sistema 4 ângulos, ou seja, 2 pares que são chamados opostos pelo vértice. Olha, observe só, este ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, é oposto pelo vértice a este outro ângulo aqui. O que acontece é que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, por isso eu vou chamar ele de alfa também. Então, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ângulos que têm a mesma medida a gente chama de ângulos congruentes. Certo? Os outros 2 pares de ângulos que estão aqui nessa posição, ó, este é o ângulo
essa região é o ângulo, que eu vou chamar de ângulo beta agora, porque ele é diferente dos outros dois, mas ele é igual ao oposto pelo vértice a ele, que está nessa posição aqui, que eu vou chamar de ângulo beta também. Os ângulos determinados aqui, os pares de ângulos, eles são opostos pelo vértice, e o detalhe é que eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Tranquilinho, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos resolver um exemplo que use essa ideia, para vocês verem como é legal. Olha só. Eu vou desenhar aqui um sistema matemático de duas retas concorrentes. Essas retas concorrentes estão determinando dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Aqui nós temos a medida de um ângulo, que é oposto pelo vértice a este outro ângulo aqui. E como vocês já sabem, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Aqui vamos dizer que esse ângulo mede 100 graus. E aqui embaixo o ângulo é representado por uma expressão matemática, 2x mais 20. Como vocês devem lembrar, quando aparece uma letra numa expressão matemática, significa um valor desconhecido. E a questão aqui é descobrir quanto vale essa letra. Como eles são opostos pelo vértice, a gente sabe que eles têm a mesma medida, ou seja, a gente pode escrever que 2x mais 20, que é a expressão matemática que representa o primeiro ângulo, é igual ou tem a mesma medida que o segundo ângulo, que vale 100 graus. Daí para frente é só resolver a equação do primeiro grau. Vamos relembrar? O primeiro a gente passa esse 20 para o outro lado. Como ele está somando, ele vai ao contrário, o contrário é diminuir. Então, passando a limpo, fica 2x igual a 100 menos 20. Fazendo a continha e passando a limpo, fica 2x igual a 80, 100 menos 20. E para terminar, falta passar esse 2 para o outro lado. Ele está multiplicando o x, então ele vai ao contrário, e o contrário é dividir. Então, 80 dividido por 2. Logo, x é igual a 40 graus. Ou seja, o valor desconhecido para completar essa equação é o valor de 40. Vamos fazer uma prova real bem rapidinha? Olha só. Se o x vale 40, 2 vezes 40 mais 20 tem que dar exatamente o valor do ângulo oposto pelo vértice a ele, que é 100 graus. 2 vezes 40, 80, 80 mais 20, 100. Bem legal, né? Ok, pessoal. Para encerrar essa aula, vou mostrar para vocês o conceito da bissetriz de um ângulo. Vejamos aqui, A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo ao meio, e é super simples assim mesmo. Vou fazer aqui um desenho para vocês visualizarem melhor esse conceito. Olha só, pessoal, então vamos criar aqui um ângulo. Eu vou traçar aqui uma semirreta, a outra semirreta, aqui o vértice do ângulo, vou chamar de O, um ponto A sobre a primeira semirreta, um ponto B sobre a segunda semirreta, e aqui nós temos o ângulo AOB. A bissetriz nada mais é do que uma semirreta que sai da mesma origem O e divide o ângulo AOB em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesmo tamanho. Se esse ângulo tiver uma medida alfa, então esse ângulo também vai ter a mesma medida alfa. Dois ângulos iguais, porque dividiu o ângulo ao meio. E isso é o que a gente chama de bissetriz de um ângulo. Ah, professor, adorei isso, muito fácil. Ahá, eu sabia que vocês iam gostar. Eu só quero mostrar só mais uma coisinha, um detalhezinho. Às vezes a gente costuma marcar os ângulos iguais com um risquinho assim, para mostrar que esses dois ângulos têm a mesma medida, tá? Muito bem, pessoal. Para terminar com chave de ouro essa aula, vamos resolver esse exemplinho aqui bem fácil para fixar melhor o conteúdo, tá? Então diz o problema. Determine o valor de x sabendo que OB é bissetriz de AOC. OB é essa semirreta aqui e ela é a bissetriz do ângulo AOC, ou seja, ela divide o ângulo AOC em dois outros ângulos congruentes ou de mesma medida. Pois bem, já que esses dois ângulos têm a mesma medida, então eu vou escrever as expressões matemáticas que representam esses ângulos numa igualdade. Fica assim, pegando esse primeiro ângulo aqui, 4x menos 10 graus é igual
a essa expressão matemática que representa o segundo ângulo, 2x mais 30. Pronto, agora é só resolver essa equação e a gente determina o valor do x. Vamos relembrar? Numa equação do primeiro grau, o que tem x fica no primeiro lado da equação e o que não tem x vai para o segundo lado da equação. Assim, o 4x permanece no mesmo lado da equação. O menos 10x vai passar para o segundo lado da equação. Como ele é negativo, ele vai para lá somando, lembra? O 2x, ele vai para o primeiro lado da equação. Também, como ele é mais 2x, ele vem para cá, menos 2x. Passando a limpo, fica assim, 4x menos 2x é igual a 30, que já estava no mesmo lado, não mudou de sinal, mais 10. Pronto, resolve a continha. 4x menos 2x dá 2x, igual a 30 mais 10, 40. Para terminar, esse 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo ao contrário. Então, x é igual a 40 dividido por 2. Logo, x é igual a 20 graus. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos do tio e até a próxima.